Now watch me whip, kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Can you do it? Now watch me. Oi, meu nome é Kefni, sou aluna do concomitante vespertino e vou falar sobre condutores em um trabalho de eletroeletrônica cujo tema é semicondutores. Bom, condutores. O que são condutores, né? São partículas elétricas que se movimentam com facilidade. Nada mais é do que um material que permite o movimento de cargas, ou seja, as cargas elétricas estão livres para se mexer para um lado e para o outro. E os condutores, eles são o oposto do que acontece com isolantes. Os condutores se movimentam com facilidade. E quando esse movimento acontece com dificuldade, dizemos que é um isolante elétrico. Onde são usados? Os condutores são fundamentais em qualquer circuito elétrico, seja residencial, comercial, industrial. Então, ou seja, em quase todo lugar, existe algum tipo de condutor elétrico, seja no carro, no seu computador, na máquina de lavar, na geladeira. Enfim, por enquanto, tudo que se utiliza da energia elétrica precisa de algum tipo de condutor. E os tipos são os condutores metálicos, os eletrolíticos e os gasosos. Os metálicos, eles são portadores de cargas elétricas que se movem no interior e oferece grande mobilidade aos elétrons. Assim, eles permitem que se espalhem por todo o metal. Exemplos são o cobre, o ferro, o chumbo, alumínio, prata, ouro, etc. Os condutores eletrolíticos são os íons negativos e positivos que se deslocam de maneira ordenada, em sentido oposto, assim criando a corrente elétrica. E eles são encontrados nas soluções de ácidos, bases ou sais contidos na água. E os gasosos são gases, geralmente isolantes, e eles podem ser ionizados na presença de um forte campo elétrico e formar os íons e os elétrons. E quando eles são ionizados, eles emitem luz, como por exemplo os relâmpagos e os raios. Semicondutores. O que é? Os semicondutores são sólidos capazes de mudar sua condição de isolantes para condutores com grandes facilidades. Os semicondutores contêm alguns elétrons livres, mas o que faz diferentes é a presença de lacunas. Onde é usado? Muito utilizado em equipamentos eletrônicos, os mais tradicionais semicondutores usados na fabricação do transistor. A pedra fundamental na indústria eletrônica são o silício, o germânio e o galho. Silício. O silício é utilizado para a produção de ligas metálicas, na preparação de silicones, na indústria cerâmica. E por ser um material semicondutor muito abundante, tem um interesse muito especial na indústria eletrônica e microeletrônica, como material básico para a produção de chips para transistores, pilhas solares e em diversas variedades de circuitos eletrônicos. Germânio. O germânio tem como sua aplicação principal o semicondutor e eletrônica, produção de fibras ópticas e equipamentos de visão noturna. As aplicações do germânio estão limitadas ao seu alto custo e, em muitos casos, estuda-se sua substituição por materiais mais econômicos. Galho. A aplicação principal do galho está na indústria de produção de semicondutores. Pode-se fabricar, por exemplo, diodos, LEDs ou transistores, assim como servir de dopante para alterar as propriedades de determinado semicondutor, além de sensores de temperatura, luz e campos magnéticos. Oi, aqui é a Kefni de novo. E agora eu vou falar sobre o diodo não polarizado. O diodo semicondutor, ele é componente que pode se comportar como condutor ou isolante elétrico, dependendo da forma como a tensão é aplicada nos seus terminais. E então, essa característica permite que o diodo semicondutor possa ser usado em diversas aplicações, como por exemplo na transformação de corrente alternada em corrente contínua. A formação do diodo, junção PN. Um diodo é formado a partir da junção entre um semicondutor tipo P e um semicondutor tipo N. Cada círculo com sinal de mais representa um átomo pentavalente
e cada sinal de menos é um elétron livre que ele forneceu para o semicondutor. De modo similar, podemos visualizar nessa tabelinha aqui os átomos trivalentes e as lacunas de um semicondutor tipo P. Nas lacunas tipo P, os elétrons positivos são os pentavalentes e os elétrons tipo N, os elétrons negativos são os livres, não é? E cada sinal de menos dentro do círculo representa um átomo trivalente. E cada sinal de mais é a lacuna na sua órbita de valência. Cada pedaço de material semicondutor está eletricamente neutro, porque o número de sinais de mais é igual ao de sinais de menos. Dois tipos de semicondutor extrissecos. O semicondutor pode ser dopado para ter um excesso de elétrons livres ou um excesso de lacunas. Por isso, existem dois tipos de semicondutores, o semicondutor tipo N e o tipo P. Semicondutor tipo N. O silício que foi dopado com uma impureza pentavalente é chamado semicondutor tipo N, onde N está relacionado como negativo. Como os elétrons livres excedem inúmeras lacunas num semicondutor tipo N, os elétrons livres são chamados de portadores majoritários e as lacunas portadores minotários. Semicondutor tipo P. Um silício que foi dopado com uma impureza trivalente é chamado semicondutor tipo P, onde P representa positivo. Como as lacunas excedem em número os elétrons livres, elas são chamadas de portadores majoritários e os elétrons livres são chamados de portadores minotários. Por causa da tensão aplicada, os elétrons livres movem-se para a esquerda e as lacunas para a direita. Polarização reversa. Quando o diodo é polarizado reversamente, a corrente que se encontra nele é nula. Essa corrente reversa, também é chamada de corrente de fuga, depende de aspectos físicos do materiais, como dopagem e dimensões, e de fatores externos, entre eles a temperatura do trabalho. É importante lembrar que quando o diodo está com a polarização reversa, a tensão da fonte está aplicada nos terminais do diodo, o qual deve ter a capacidade para suportar a tensão reversa, senão pode ocorrer um fenômeno chamado avalanche, que vai ser explicado em breve, o que pode resultar na ruptura da junção. A corrente de fuga é a soma das correntes reversa de saturação com a corrente superficial. A corrente de saturação depende da dopagem. Ruptura. O diodo tem tensões nominais máximas. Existe um limite do valor de tensão reversa que um diodo pode suportar antes de ser destruído. O efeito avalanche. Continua a aumentar a tensão reversa e você atingirá sua tensão de ruptura. Para os diodos retificadores, aqueles que são fabricados para conduzir melhor de um modo de outro, a tensão de ruptura é usualmente maior que 50 volts. Uma vez atingida a tensão de ruptura, um grande número de portadores minotários aparece repetidamente na camada de depleção e o diodo conduz fortemente. De onde vêm esses portadores? Eles são produzidos pelo efeito avalanche, que ocorre em tensões reversas altas. Aqui está o que acontece como sempre. Existe uma pequena corrente reversa de portadores minotários. Quando a tensão reversa aumenta, ela acelera os portadores minotários, e esses portadores minotários colidem com os átomos de cristal. Quando esses portadores minotários adquirem energia suficiente, podem chocar-se e liberar elétrons de valência, isto é, produzir elétrons livres. Esses novos portadores minotários somam-se aos já existentes e colidem com os outros átomos. O processo é geométrico, porque um elétron livre libera um elétron de valência, obtendo, portanto, dois elétrons livres. Esses dois elétrons livres, por sua vez, liberam mais dois elétrons, obtendo 4 elétrons livres. Esse processo continua até que a corrente reversa se torne alta. A polarização reversa força o elétron livre a se mover para a direita à medida que ele se movimenta. Adquire uma aceleração. Quanto maior a tensão reversa, maior é a aceleração do elétron. Se a alta velocidade do elétron fornecer energia suficiente, pode arrancar o elétron de valência do primeiro átomo e levá-lo para a órbita.
maior. Isso resulta em 2 elétrons livres. Esses dois aceleram e deslocam outros 2 elétrons. Desse modo, o número de portadores minoritários fica muito alto e o diodo conduz intensamente à tensão de ruptura de um diodo dependente do nível de dopagem. Com os diodos retificadores, o tipo mais comum, a tensão de ruptura é geralmente mais que 50 volts. Quando usado em um diodo retificador, você não deve exceder sua tensão de ruptura. O efeito Zener. Quando o diodo é fortemente dopado, a camada de depleção é muito estreita. Por isso, o campo elétrico na camada de depleção, tensão dividida por comprimento, é muito intenso. Quando a intensidade do campo atingir aproximadamente 300.000 volts por centímetro, o campo elétrico será forte o suficiente para arrancar os elétrons de suas órbitas de valência. A geração de elétrons livres desse modo é chamada efeito Zener, conhecido também como emissão de alto campo. Isso é distintamente diferente do efeito de avalanche, o qual depende de alta velocidade de portadores minoritários que deslocam os elétrons livres. O efeito Zener produz rupturas com tensões abaixo de 4 volts, enquanto o efeito avalanche requer uma tensão reversa de pelo menos 6 volts. Quando a tensão de ruptura ocorre entre 4 e 6 volts, ambos os efeitos podem estar presentes. Dopagem de um semicondutor. Uma forma de aumentar a condutibilidade de um semicondutor é pela dopagem. Isso significa adicionar empresas aos átomos de um cristal intrínseco para alterar sua condutibilidade elétrica. Um semicondutor dopado é chamado de semicondutor extrínseco. O semicondutor dopado possui, intencionalmente, cerca de um átomo de elemento químico desejado, ao contrário do estranho, para cada 1 milhão de átomos do material escolhido. O teor da empresa é, no semicondutor dopado, 1 ppm, ou 1 parte por milhão.